Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, é com grande alegria que nós estamos aqui esta noite. Eu creio que cada um teve, convite para estar aqui e sentiu alegria no coração, porque não há local melhor do que a presença do Senhor. E eu creio que o Senhor está neste lugar. E esta noite Ele irá falar através da sua palavra, através do seu Espírito, com cada um. Amém? Já quero saudar a amada igreja com a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar hoje um pouco no livro de Atos, capítulo 10. Os irmãos já podem abrir suas Bíblias. Atos, capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer a leitura dos versos de 1 a 4. Glória a Deus. Não vou me deter no capítulo todo, apenas dos versículos 1 ao 4. Grandes lições, a palavra do Senhor vai nos ensinar, eu creio. Amém? A palavra do Senhor diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Vou ler novamente o verso 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Verso 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração, irmãos, antes de nós começarmos a meditar? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor. Muito obrigada, Pai, por chegarmos até aqui, por cada vida, Senhor, que já chegou aqui, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos tocar, venha nos transformar, Pai. Pai, que o Senhor desde já prepare, Senhor, cada coração, Senhor, dos ouvintes aqui presentes, mas também, Senhor, daqueles que nos ouvem, Senhor, de suas casas, por meio, Senhor, da internet, Pai. Oh Deus, onde quer que esta palavra, Senhor, chegar, Senhor, que o Senhor possa, Pai, de alguma forma, Pai, tocar, Pai, o coração, Senhor, e que de alguma forma, Senhor, nós possamos ser transformados, que nós venhamos ser moldados segundo a Tua vontade, Senhor, segundo o Teu querer, Pai. Pai, eu já te peço agora, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, me usar conforme, Senhor, a Tua vontade, Senhor, conforme o Teu querer. E que tudo que venha a ser feito, Senhor, e dito aqui, seja para a Tua honra, Senhor, e para a Tua glória, Pai. Pois assim nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus, né? Quanto mais oração, melhor, né? Quanto mais oração, melhor. Irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, Atos capítulo 10, creio que todos nós já ouvimos esta história, né, do centurião Cornélio, e eu creio que hoje a gente só vai meditar nesses versículos aqui. Eu quero chamar a atenção principalmente para o versículo 2, né? O versículo 2 aqui a gente já pode tirar grandes lições apenas desse versículo 2. E eu quero meditar com a igreja aqui em 4 pontos. O primeiro é sobre piedade, né? O versículo 2 vai dizer que Cornélio era um homem piedoso. E o outro ponto é sobre o temor a Deus. Este homem também era temente a Deus. O terceiro ponto é sobre dar esmolas. E o quarto, orar sempre. Enquanto eu meditava nesses versículos, surgiram dúvidas, né?
E o mais impressionante é que a Bíblia ela nos vai dar a resposta para todas as nossas dúvidas, né, para tudo aquilo que nós buscamos saber, tirar alguma dúvida sobre a palavra de Deus, né, sobre as coisas de Deus. A Bíblia vai nos dar a resposta. Basta com que nós venhamos buscar, entender e compreender a palavra do Senhor. Amém? Então, esse centurião, Cornélio, ele morava ali em Cesareia, né? Cesareia ficava a cerca de 48 quilômetros de Jope. Um centurião era um oficial romano, que comandava um grupo de 100 homens. E a corte é um grupo de 300 a 600 soldados romanos, né? Então, aquele homem ali tinha um cargo importante, né? Ele ficava à frente ali dos soldados. E o versículo 2, como eu bem destaquei, né, que vai citar as qualidades, né, algumas qualificações deste grande homem de Deus, é o qual a gente vai nos deter mais. Amém? Então vamos ver, irmãos, o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus tem a nos dizer e a nos ensinar acerca da piedade. Não sei se vocês já tiveram tempo para ler Bíblia hoje, né, para manejar a palavra de Deus, mas eu quero dizer para vocês que esta noite nós vamos manejar a palavra de Deus, porque o servo do Senhor tem que aprender, né, a manejar a palavra de Deus. Isso não pode ser algo difícil ao servo do Senhor. Nós temos que aprender isso, desenvolver isso. E nós vamos percorrer aqui alguns versículos da Bíblia, né, para podermos aprender um pouco mais desses pontos que eu falei. Vamos começar aqui pela piedade, né? O que a Bíblia fala sobre pessoas piedosas. Mas como é que a gente pode entender, né? Pesquisei um pouco, eu vou falar aqui da maneira bem simples. Piedade pode ser entendida como a qualidade de uma pessoa que tem amor e respeito às coisas religiosas. Ou numa linguagem mais popular, pode ser compreendida como compaixão, né? Compaixão. E todo homem piedoso faz súplicas a quem? A Deus, né? Nós já podemos notar isso aqui neste homem, neste centurião, que ele continuamente ele orava a Deus, né? Ele suplicava a Deus. E lá em Salmos 32, versículo 6, vamos começar a ler alguns versículos para complementar o nosso conhecimento a respeito da piedade. Salmos 32, verso 6. Amém? Que diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Então a piedade, irmãos, ela nos leva a quê? Até Deus. Ela nos leva a fazer súplicas a Deus, né? E isso aqui é o primeiro ponto a qual a Bíblia fala sobre piedade, que todo homem piedoso fará súplicas a Deus a tempo de poder encontrar-te. E em Lucas, a gente vê, irmãos, bastante exemplos de homens de Deus, né, que tiveram essa qualificação, né, a piedade, usou de piedade, homens piedosos. E em Lucas 2:25 vai falar de Simeão, homem justo e piedoso. E em Atos 22:12 também vai falar de Ananias, também homem piedoso. A Bíblia está cheia de exemplos, né, de homens e mulheres piedosos. E a piedade era uma das qualificações que Paulo prescreveu os que fossem constituídos presbíteros. Onde é que está isso? Né? Lá em Tito, capítulo 1, né, que vai dizer lá. Vamos lá, bem ligeirinho.
Tito capítulo 1, versículo 8. Amém? Tito capítulo 1, versículo 8. E diz assim, vamos pegar aqui a partir do versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. E verso 8, antes hospitaleiros, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Então a piedade, irmãos, ela está entre umas qualificações daqueles que buscam o episcopado. E eu creio, irmãos, que não só daqueles que almejam um cargo maior, né? A piedade, ela é uma qualidade que tem que haver em cada servo de Deus, né? A gente deve ter também, desenvolver essa qualidade. Alguns de uma forma mais espontânea e outros de uma forma menos desenvolvida. Mas todos devemos ter uma qualidade, a qual os servos do Senhor devem ter, né? E outra característica importante, né, que o versículo 2 lá vai falar sobre o centurião Cornélio, é sobre o temor a Deus. Esse homem, ele era temente a Deus. E como é que o servo do Senhor deve servir a Deus? Será que nós conseguimos servir a Deus sem temor? A palavra de Deus vai dizer que nós devemos servir ao Senhor com temor. Onde é que está falando isso aqui? Está lá em Salmos capítulo 2 e versículo 11, né, que vai dizer, Salmos capítulo 2, versículo 11, diz assim, serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então não é, irmão, de qualquer forma que nós devemos servir ao Senhor. A palavra de Deus aqui é bem clara, é um versículo que nem necessita de explicação. Eu acho que cada um de nós aqui consegue compreender facilmente essa passagem, esse versículo, que nós devemos servir ao Senhor com temor e tremor. E Provérbios, ainda em Salmos 111, versículo 10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos 111. Salmo 111, versículo 10. Que diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, o temor a Deus, além de ser o princípio da sabedoria, o que ele revela? Revelam prudência, né? Todos os que o praticam. Então, o temor do Senhor também revela prudência todos os que o praticam. E em Provérbios também vai falar muito sobre o temor do Senhor. Em Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam. Aqui a gente vê o contraste, né? A gente não deve desprezar. Quando a gente está desprezando o temor a Deus, a gente é tido como loucos.
A palavra de Deus que está dizendo isto, né? A gente é visto como loucos ao desprezar o temor a Deus. E ainda em Provérbios, capítulo 2, versículo 1 a 5. Provérbios 2, verso 1 a 5 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. A palavra de Deus aqui, irmãos, está nos ensinando como entender o temor do Senhor. Se nós ainda não entendemos, a palavra do Senhor, ela nos dá o caminho, ela nos ajuda a entender, e é exatamente isso que a palavra de Deus diz aqui em Provérbios, capítulo 2. O que a gente tem que fazer para entender o temor do Senhor? E aqui a gente encontra alguns conselhos, né? Muitos conselhos aqui, ó. Amém? Então a gente já viu como entender o temor de Deus e em que consiste o temor do Senhor, né? Em que consiste o temor do Senhor? O que a palavra de Deus fala? Provérbios 8 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, quando a gente, irmãos, teme a Deus, a gente aborrece quem? A gente aborrece o mal. Consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então, tudo isso aqui, irmãos, quando nós tememos a Deus, nós nos afastamos de todos esses males aqui. Então, o temor a Deus, irmãos, é algo a qual nós não devemos perder nunca, né? O temor a Deus, ele deve fazer parte do cristão sempre. Todos os dias, diariamente, nós devemos temer ao Senhor. Então, aqui nós já aprendemos também, através da palavra, em que consiste o temor a Deus. E agora eu pergunto para a igreja, eu pergunto para os irmãos, quais os benefícios, né? Quais os benefícios do temor a Deus para nossas vidas? Que benefício o temor do Senhor pode nos trazer? Quais são os benefícios, irmão? Quando nós tememos a Deus. Ainda em Provérbios, capítulo 10, nós vamos aprender lá que prolonga os dias da vida. O temor do Senhor, ele vai prolongar, irmão, nossos dias de vida. Vamos ler, Provérbios 10, verso 27. Bem pertinho aqui, onde eu estava. Provérbios 10, verso 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Olha aí que forte a palavra do Senhor, nos ensinando a qual caminho nós devemos seguir, né? Se é o caminho do mal ou o caminho do bem. Se nós iremos seguir o caminho dos perversos ou o caminho daqueles que temem ao Senhor. Existem consequências tanto para um como para outro, como a palavra de Deus aqui é bem clara. Para quem teme a Deus, terá dias de vidas prolongados. Mas para aqueles que não temem ao Senhor, seus dias serão abreviados. Que o temor do Senhor possa estar presente em nossas vidas todos os dias.
Louvado seja o Senhor. E qual outro benefício que o temor do Senhor nos traz? Ainda em Provérbios, capítulo 14, e versículo 26. Provérbios 14, 26 diz: No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Olha aí, mais um benefício. Quem é que não quer, irmãos, ter um amparo? Quem é que não quer ser amparado pelo Senhor? Quantas lutas nós passamos, quantas dificuldades, né, de nossas vidas, e em muitos momentos nós precisamos de um amparo e não tem ninguém para nos amparar. E se nós tivermos temor ao Senhor, nós podemos contar com o amparo do Senhor. É a palavra do Senhor que diz, irmãos, que nos ensina isso. Amém? O temor do Senhor é fonte de vida, né? Para todos nós. E ainda em Provérbios, agora Provérbios 19, e versículo 23, nós estamos vendo alguns benefícios que o temor a Deus nos traz. Provérbios 19, versículo 23, diz assim: O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum visitará. Olha aí que maravilha, né, irmãos? Que bênção para aqueles que temem a Deus. O temor do Senhor vai nos trazer satisfação. O temor do Senhor vai nos livrar dos males da vida. É isso que diz aqui. Amém? Irmãos, eu gosto de ler versículos da Bíblia. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu gosto de procurar as respostas para minhas dúvidas. Algumas dúvidas que vão surgindo quando a gente está meditando na palavra do Senhor, né? Sempre surgem algumas dúvidas. E não há livro melhor e mais verdadeiro e mais eficaz do que a palavra do Senhor para dizer para nós o que é o correto, o que é errado. E é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos aprendendo com a palavra do Senhor. Amém? Então nós aprendemos que o temor do Senhor é importante, sim ou não, para nossas vidas. Tem que ser constante, sim ou não? Amém. E quando a igreja caminha no temor do Senhor, nós falamos de nós, como membros, né, dos benefícios que o temor do Senhor pode causar na vida de cada um de nós e que benefícios o temor do Senhor pode trazer à igreja que teme ao Senhor. Lá em Atos, vamos lá para Atos capítulo 9, vamos ver quais os benefícios para a igreja. Atos 9, versículo 31. Amém? Já tem um título aqui, ó, a igreja cresce. A igreja cresce. O temor do Senhor faz com que a sua igreja cresça. Versículo 31 diz assim, ó: A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. O temor do Senhor, irmãos, é importante, não só para nós como membros, né, individuais, mas para toda a igreja como um corpo. Isso vai nos trazer crescimento, vai nos trazer paz. Aqui diz que a igreja tinha o quê? Tinha paz. Tinha paz. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria,
edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Mas para que isso aconteça, a igreja tinha que estar caminhando no temor do Senhor. Quando a igreja perde o temor do Senhor, aí as consequências são outras. As consequências são diferentes. E no conforto do Espírito Santo, olha aí, a igreja também tem o conforto do Espírito Santo quando ela caminha e tem temor a Deus. Isso faz com que a igreja cresça, irmãos. Não só a igreja cresça, mas cada um de nós crescemos em santidade, cada um de nós conseguimos crescer na obra do Senhor. Nós conseguimos desenvolver a nossa vida cristã quando nós tememos a Deus. Amém? Agora eu quero mostrar mais um exemplo de temor ao Senhor. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, aqui vai servir mais para as mulheres, né? 1 Pedro, você vê como o temor do Senhor é importante na vida de um servo seu, né? 1 Pedro, capítulo 3. Amém? Versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu não quero entrar no assunto de submissão, viu? É só para complementar o estudo e o entendimento. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1. 1 Pedro, capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de quê? Cheio de temor. Que temor é esse? É qualquer temor? Temor a Deus. Olha aí que conselho para as mulheres, aquelas que querem ganhar um marido incrédulo, né? Se a mulher não teme a Deus, irmão, será que é possível ganhar seu esposo? E isso pode servir também para os homens, não só para as mulheres. Quando nós queremos ganhar alguém para Deus, né? Quando nós queremos ganhar uma alma para Cristo, creio que, primeiramente, o temor a Deus deve estar presente em nossas vidas, né? Para podermos ganhar o irmão para Cristo. Amém? Então, aqui é só para a gente ter mais ideia, né, do poder que tem o temor a Deus, da importância que tem. Nos leva a ganhar a pessoa, né, pela maneira da gente proceder através do temor ao Senhor. E o outro ponto, né, que eu falei, que eu destaquei, foi sobre esmolas, né? E aí a gente se pergunta, né, a quem devemos dar esmolas? O centurião Cornélio, ele dava muitas esmolas, né, para o povo. E em Deuteronômio, capítulo 15, a gente vai aprender um pouco mais sobre esse assunto. Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 15, perdão, capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. A gente sabe, irmãos, que sempre vai haver, nós vamos ter alguém que sempre está necessitado, né, de alguma coisa, seja de um alimento, seja de outra coisa qualquer. Mas, como o assunto é esmolas, né, a gente, aqui na igreja, a gente tem um costume de quê? Do quilo do amor, né? O quilo do amor, irmão, nada mais é do que a gente podermos ajudar os mais pobres, os mais necessitados,
E é justamente isso que Cornélio fazia. Ele dava esmolas ao povo que precisava, ao povo que necessitava. Então isso não tem nada difícil de compreender, né? Mas vamos ler também Isaías, capítulo 58. Isaías 58, versículo 7. Amém? Parecendo também um pouco com a escola bíblica dominical, né? A gente está manejando muito a Bíblia, procurando versículos, procurando aprender através da palavra, né? Para que não fique somente nas minhas palavras, nas minhas opiniões. O mais importante, irmãos, é que a palavra de Deus fique compreendida. Não importa o que eu fale aqui, se vocês não entendem, mas se vocês compreenderem a palavra de Deus, o que a palavra de Deus quer nos ensinar, irmãos, o mais importante é isso. Amém? Tudo é para a honra e glória do Senhor. Então aqui Isaías 58, 7 diz assim: ó, porventura não é também que repartas o teu porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Então a Bíblia aqui ela vai citar alguns exemplos de pessoas a qual nós devemos ajudar, a qual nós devemos exercer, né, a compaixão, assim como o centurião Cornélio exercia na sua vida. Nós também devemos, irmãos, olhar para os mais necessitados, né? Nós não devemos nos preocupar apenas com os nossos, com a nossa casa. Muitas das vezes Deus tem nos abençoado tanto, né? Todos os dias nós temos o que comer, temos o que vestir, temos uma casa, temos um teto, mas às vezes quando nós paramos para observar o nosso vizinho está passando necessidade. Até mesmo dentro da igreja tem irmãos precisando e passando necessidade. Então nós não devemos fechar os olhos para isso. São características, irmãos, aqui, eu estou destacando na vida desse homem e de outros grandes homens, né, que a gente encontra na Bíblia. Mas essas características, irmãos, devem estar presentes também no nosso meio. Não deve ficar só lá no passado. Ah, isso aqui aconteceu. Não. Onde é que estão, irmãos, os piedosos de hoje? Onde é que estão o povo que teme a Deus? Onde é que estão o povo que ajuda, que se compadece do mais necessitado? Esse povo, irmãos, deve ser nós. Deve ser todos nós. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Amém? E outro ponto também que eu destaquei foi sobre, voltando lá para Atos, capítulo 10, sobre a oração. Este homem, ele orava a Deus continuamente. Continuamente. Isso quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que ele orava um dia sim, dois não, uma semana sim, um dia sim, uma semana não, só quando dava vontade. Eu creio, irmão, que ele orava todos os dias. Este homem, ele não deixou de orar nem um dia. Na verdade, irmãos, a gente percebe isso em grandes homens, né? Mas hoje em dia, dificilmente você vê pessoas comprometidas de verdade com oração e com outras coisas. Mas falando de oração,
Quiser um exemplo, é o culto de oração. O culto de oração é um dos cultos que dá menos cristãos. Muitas das vezes nós entendemos, né, que no meio da semana muitos irmãos trabalham, muitos estão ocupados. Mas a oração deve ser só na igreja? Não. A oração, principalmente, deve estar presente lá nos nossos lares, nos nossos quartos, no quarto de oração. A nossa oração, irmãos, ela não pode ser feita somente aqui na igreja, somente entre as quatro paredes também. A nossa oração, ela deve ir além da igreja. A nossa oração, ela deve estar presente principalmente em nossas casas, nosso secreto com Deus. Isso chamou a atenção de Deus, chamou não? Para o centurião Cornélio. Ele era um homem de oração, ele orava continuamente a Deus, e isso chamou a atenção de Deus. E eu creio que nós também podemos nos tornar grandes homens de oração, mulheres de oração, né? Porque a oração, irmãos, é um dos meios mais eficazes, né? Para a gente vencer as tentações, para a gente vencer o pecado e muitos outros males em nossas vidas. Então esse homem, irmãos, ele, aqui no finalzinho do versículo 7, vai dizer assim, versículo 3, esse homem observou claramente durante uma visão, né, ele teve a visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As orações desse homem moveu o coração de Deus, a ponto de Deus enviar um anjo até ele. Será que isso só foi possível para esse homem? Será que isso não é possível nos dias de hoje? Será que isso não pode acontecer, irmãos, conosco? Para que isso aconteça, né? A gente deve pôr em prática aquilo que foi dito aqui hoje, acerca da piedade, acerca do temor do Senhor, acerca de se compadecer dos mais pobres, dos humildes, e também acerca da oração. Amém? Então, o que nós devemos, irmãos, fazer é justamente isso, despertar para pôr em prática o que a palavra de Deus nos ensina, né? E foi muito bom, né, mais uma vez, trazer a palavra do Senhor, compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos, né? Eu fico muito grato. Agradecer mais uma vez, né, o pastor Tiago pela confiança, mais uma vez. E eu procurei, irmãos, trazer algo da parte de Deus. Foi um dia bastante corrido, irmãos. E eu lá no trabalho, eu levei o rascunho no bolso e quase nem tive tempo para pegar e... A vida é tão corrida, irmãos, mas eu tive meditando esses dias. Se a gente tem tanto tempo para os nossos afazeres, para o nosso trabalho, nossos empregos, por que não ter tempo para Deus, né? Por que não ter tempo para orar? Por que não ter tempo para meditar na palavra do Senhor? Nós temos tempo para tudo. Tempo para celular, tempo para as redes sociais, mas falta tempo para Deus. Falta tempo para oração, falta tempo para meditar. Não é nem falta de tempo. É porque nós não estamos sabendo usar o nosso tempo ao nosso favor. A gente acha que está fazendo algo bom, mas estamos fazendo algo mal. Deus não está se agradando. Então eu quero trazer isso para os irmãos, assim como a palavra do Senhor falou comigo e fala continuamente.
que nós possamos despertar, né? E hoje é culto de oração. Eu quero encerrar com mais uma oração. Eu creio que os irmãos têm pedidos de oração também. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode vir, pastor, chamar o pastor Tiago. Pode vir. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, graças te damos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é rica, Pai, em ensinamentos, Pai. A tua palavra, Senhor, é o nosso manual de vida, Senhor, a qual nós podemos, Senhor, aprender, Senhor, por meio dela, a como viver, Senhor, uma vida, Pai, que te agrada. Senhor, a como viver uma vida, Pai, piedosa, uma vida de temor, Pai, a Ti. Uma vida de oração, Pai, assim como foi dito, assim como foi nos ensinado esta noite, Pai. Que nós possamos, Senhor, despertar para tudo aquilo que o Senhor falou conosco, Pai, esta noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua noiva, Pai. Eu já te peço, Pai, em nome de Jesus, continua, Senhor, fazendo, Pai, a tua obra, Senhor, na vida, Senhor, na família de cada um, Pai. Pai, continua, Pai, alimentando, sustentando, Pai, os teus servos. Continua abençoando, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, conforme o teu querer. Ó Deus, não nos deixe, Senhor, sair daqui, Pai, da mesma forma a qual chegamos, Senhor. Muitos chegaram aqui, Senhor, cansados. Muitos chegaram aqui, Senhor, entristecidos, Senhor, angustiados. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor já operou, Pai. O Senhor já falou, Senhor, a cada coração, Pai. E que nós iremos, Senhor, sair daqui, Senhor, renovados, Senhor, fortalecidos, Pai. Porque nós ouvimos, Senhor, a tua palavra, Senhor, a tua voz, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, Senhor, continua conosco, Senhor. Continua, Senhor, nos dando força, nos dando, Senhor, a sabedoria do alto, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia, Pai, em nossas fraquezas, Senhor. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém, e graças a Deus.